Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana começa e começa bem com o primeiro dia, o dia do Senhor, domingo, uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, significa o dia do Senhor. E no final desta tarde, que alegria saber que você está sintonizado na Rede Século XXI. O programa Luz da Vida retoma o seu propósito original, que é conservado até hoje, graças a Deus, depois de tantos anos. Proclamar o nome santo do Senhor, aprofundando conhecimentos, aprofundando a nossa fé católica, abordando temas sempre muito relevantes. Hoje nós vamos iniciar uma outra etapa muito importante, bastante demorada, mas de significativa relevância para a nossa fé, porque vamos abordar outras verdades esquecidas. São ensinamentos que aqui, ali e acolá já não se ouve muito, já não se trata muito, já não se aborda muito e menos ainda se aprofunda muito em muitos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje nós vamos tratar algo decorrente do último artigo do Credo, creio na vida eterna. Os últimos acontecimentos da nossa aventura aqui na Terra e também aquilo que se segue após deixarmos esta vida. Tecnicamente, na história da Igreja, essas realidades são chamadas de novíssimos. Novíssimo é superlativo de novo, nós sabemos isso na língua portuguesa. Mas, em teologia, novíssimos são aquelas últimas realidades. As realidades para as quais nós caminhamos. Elas não são primeiras no tempo. São as últimas no tempo e já introduzindo-nos na eternidade. Porque nós somos criaturas sujeitas ao tempo. Não existíamos antes da fecundação que aconteceu no ventre de nossa mãe, quando o sêmen do nosso pai fecundou o óvulo da nossa mãe e passamos a existir na hora da fecundação. As criaturas humanas não eram, mas vieram a ser. E quando vieram a ser, se submeteram ao tempo. Tempo que, por causa da morte, está fadado ao fim. O nosso tempo aqui na Terra é breve. E quando deixarmos o tempo, entramos em outra dimensão que não já estará sujeita ao antes e ao depois. Pois bem, os novíssimos são essas últimas realidades. A morte e aquilo que se segue à morte. Então, trata-se de um assunto extremamente vasto, de uma abordagem que certamente, para ser minimamente compreendida, precisa de dezenas. E não se assustem, de centenas de programas. Porque os novíssimos são 4 realidades. A morte, a primeira coisa que se segue à morte, que é o juízo, não o juízo final, mas o juízo particular. Mas é obrigatório também que tratemos do juízo final, que vai acontecer no fim dos tempos, quando a humanidade chegar ao seu termo. Sim, porque o mundo terá fim. Depois, o inferno e o paraíso. Obviamente que quando tratarmos do paraíso, nós precisaremos obrigatoriamente tratar da purificação após a morte daqueles que partiram desta vida em estado de graça, a purificação final ou o purgatório. Essas verdades, não se pode dizer que elas são esquecidas em todos os lugares na Igreja Católica. Há, sem dúvida alguma, muitos bons pregadores que abordam com fidelidade a Escritura, na obediência à tradição da Igreja e ao magistério, essas 4 realidades. Não 24 horas por dia, mas em momentos oportunos, quando de fato o seu ministério exige, dependendo da ocasião, da situação, do momento, da celebração, etc. Mas são realidades que permeiam a fé cristã
simplesmente porque são realidades abordadas no credo. Creio na vida eterna. Disso decorre a necessidade de nós aprofundarmos esse argumento dividido em 4 grandes categorias: a morte, o julgamento, o juízo, o inferno e o paraíso. Quem não acredita em Deus só reconhece a primeira dessas realidades, a morte. Quem não acredita em Deus, quem não acredita na vida eterna, reconhece que a morte, que é um fenômeno constatável, verificável e que atinge todos os seres humanos, não. Eu creio que a morte existe. Apenas isto. Agora, o que acontece na hora da morte e as consequências do que acontece no coração do homem após a morte, isso é sumariamente negado por aqueles que não acreditam em Deus. Quando morre, a pessoa se acaba. Você já ouviu isso? Certamente, se você ouviu de um pagão, ouviu de um ateu, ouviu de uma pessoa que nega a vida após a morte. Mas há pessoas que acreditam, que reconhecem que existe a morte e que acreditam em uma vida após a morte, mas não segundo os moldes cristãos. Nós respeitamos quem acredita no que quiser, mas o nosso dever é reforçar a nossa fé a respeito do que é a morte, qual a sua origem, por que ela entrou no mundo, quem é o responsável pela morte, o que acontece na hora em que ela está acontecendo, na hora que ela aconteceu, e o que se segue depois na visão cristã, na visão católica. Pois bem, nós vamos tratar desses assuntos e alguém pode dizer, mas que coisa desagradável. Não é desagradável num certo sentido e é em outro. Porque falar da morte é algo que, honestamente falando, humanamente falando, não é algo muito bom. Porque é algo que entrou na aventura humana como consequência de uma decisão nossa. E uma decisão trágica. As consequências que a morte traz para as pessoas. Primeiro para quem parte, para quem morreu, e depois para quem fica, que era apegado, que estimava, que amava a pessoa que partiu. Não é bom, humanamente falando, tratar desse assunto, mas é necessário. Sobretudo se nós considerarmos a resposta de Deus a esse mistério, a ressurreição. As promessas que o Senhor fez no Antigo Testamento e cumpriu no Novo Testamento a respeito dessa cruel realidade, dessa ímpia inimiga, a morte. Então, independente de ser agradável ou não abordar este assunto, temos que tratar dele. Se, porque são assuntos, aspas, desagradáveis, algumas pessoas não tratam, lamenta-se. Mas essa verdade está no credo. Creio na vida eterna, ponto e basta. E temos que enfocá-las. E temos que tratar delas conforme a doutrina da Igreja. E temos que fazer uma catequese minimamente fiel ao que a Escritura diz, ao que a tradição diz, ao que o magistério diz sobre essas realidades. Sim, a morte existe, isso é reconhecido por qualquer ser humano. Mas o que se segue a ela não é reconhecido por qualquer ser humano, que na hora da morte nós seremos julgados. Que o Senhor virá um dia com poder e glória para julgar todos os homens, o juízo final. Que também existe o inferno, e esse é o assunto mais desagradável, mais incômodo, talvez até do que a morte, mas precisa ser tratado, porque é uma verdade de fé. Porque foi o ensinamento de Jesus. Porque é uma realidade já abordada no Antigo Testamento e precisamos tratar dele. E precisamos recordar o que a Igreja diz a respeito dele. O mesmo se diga ao purgatório, o mesmo se diga ao paraíso. O paraíso é uma realidade boa de se tratar? Claro que sim.
mas não menos boa que as outras. Por que somente o paraíso é uma realidade boa? Uma realidade má enquanto possibilidade que nos atingirá e como possibilidade de nosso destino, obviamente que todos se assustam. Quem é que quer ir para o inferno? Quem é que deseja ficar eternamente afastado de Deus? Claro que não. Mas isso não nos desautoriza a tratar desse assunto. Talvez seja precisamente para que o nosso receio do inferno e o nosso amor a Deus, antes o amor a Deus, mais do que o temor do inferno, seja reforçado, é que nós precisamos compreender que realidade pavorosa é essa. Que realidade assustadora é essa? Como deve ser compreendido retamente o inferno? Percebam, portanto, e esse primeiro bloco é apenas para introduzir o vastíssimo, o longuíssimo e, em certas ocasiões, o dificilíssimo argumento dos novíssimos. Morte, juízo, inferno e paraíso. É o que nós vamos tratar. Se vocês me perguntarem quantos programas serão necessários para abordar minimamente cada um desses novíssimos, quantos programas para a morte, quantos programas para o juízo particular e o juízo final, quantos programas para o inferno, quantos programas para o paraíso? Minha resposta? Não sei. Com toda certeza, serão mais de 100 programas. Que Deus nos ajude, então, que Deus nos permita tratar desses argumentos com paciência, com serenidade, com sabedoria, na fidelidade à Igreja, sem arredar o pé daquilo que a Igreja sempre ensinou, fundamentada na Escritura. Essas realidades existem. São as últimas da nossa aventura humana. Quer queira, quer não, passaremos por pelo menos duas delas: a morte e o juízo, o particular e o universal. Mas é lógico que, como fiéis a Deus, crentes em Deus, evangélicos que nós somos, desejamos jamais ir para o inferno, jamais desejamos, queremos ir para o céu. Mas, independente do nosso desejo, e oxalá que Deus nos leve um dia para a glória, se na hora derradeira estivermos na graça de Deus, temos que estudar esses argumentos todos. Não saia daí, no próximo bloco, começaremos a tratar do primeiro novíssimo, a morte.